Olá, bem-vindo a mais um programa Saber Viver em Casa, programa do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. E hoje vamos falar sobre educação em tempos de pandemia, educação do campo em debate. A gente está ao vivo, você pode acompanhar o programa, né? No canal 12 da TV NET e também no Facebook do Simpro e da TV Comunitária. Bom, nossos convidados de hoje, os professores Sérgio Luiz Teixeira, que é educador da Secretaria de Educação, na Escola Classe Sonhem de Cima, do assentamento Contagem. Ele é mestre em Educação do Campo da UNB. E também, nossa convidada de hoje é a Maria Elzanete Medeiros, professora da Licenciatura em Educação do Campo da Faculdade UNB de Planaltina, doutora em Educação, área da Educação e Ecologia Humana, Educação Ambiental e Educação do Campo. Ela é integrante dos fóruns de Educação do DF, Educação do Campo do DF, FECampo, e do Fórum Nacional de Educação, FONEC. Bem-vindos, professores, a mais um programa aqui, Saber Viver em Casa. É uma honra ter vocês aqui para esse tema. E também o professor Tião Honório entrou aqui com a gente, e que é do diretor do Simpro DF. Bem-vindos, professores. Eu gostaria que a gente pudesse se apresentar aqui para os nossos telespectadores, brevemente. Professora Zanetti, se a senhora quiser começar se apresentando. Posso. Então, boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, gratidão pelo convite. Desde a origem da primeira pessoa que indicou até agora, nesse momento. Eu fiquei bem contente pelo fato da gente poder conversar um pouco sobre essas questões que estão presentes na nossa vida hoje, inclusive mudando o rumo da nossa vida com essa pandemia, né? E é isso, eu sou Maria Elzanete, a Beatriz já falou, sou professora da UNB, e eu integro também o fórum, o GTPA Fórum EJA, que eu esqueci de botar aí na hora, mas eu faço questão e fiz questão de colocar os fóruns, porque a gente vai falar da importância dos espaços de atuação durante aqui a nossa fala, quando trouxer essa questão, a temática de hoje, né, que eu não vou repetir, mas é isso. Então, eu trabalho lá no campus de Planaltina, da UNB, na licenciatura em Educação do Campo, coordeno alguns projetos de extensão, inclusive o projeto de EJA, em busca da emancipação humana, e é isso, nós atuamos nos territórios quilombola Calunga, na região do Nordeste Goiano, Cavalcante, Teresina de Goiás, região da Chapada, em comunidades assentadas, acampadas, é esse nosso trabalho, né? É isso. Obrigada, professora. Professor Sérgio, por favor, apresente-se brevemente para os telespectadores. Saudações camponesas a todas e todos. Meu nome é Sérgio Luiz Teixeira, sou professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, trabalho na Escola Classe Sonhem de Cima desde 2018 e no Distrito Federal desde 2012. Venho do sertão baiano, sou da região de Irecê, então desde 2012 estou no Distrito Federal trabalhando e encampando a bandeira da educação do campo no Distrito Federal e nacionalmente. Então, desde já agradeço o convite para participar desse momento com a professora Elzanete, com o professor Tião, em nome dos educadores e educadoras da educação do campo do Distrito Federal, e também para a gente estar aqui comentando e apresentando a nossa realidade a partir desse tempo de pandemia. Bem-vindo, professor Sérgio. Vou pedir que o diretor do Simpro, professor Tião Honório, se apresente e também fale da importância, professor, desse tema, né, que a gente vai debater hoje aqui no programa. Professor Tião? Caiu, mas a gente pode dar prosseguimento ao debate e esperar que ele retorne, né? Bom, bem-vindos, professores. Hoje o tema do nosso programa Saber Viver em Casa, Melhor em Casa, do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, é sobre educação em tempos de pandemia, educação do campo em debate. Bom, eu quero perguntar para o professor
Sérgio, por gentileza, estamos num momento, professor, de isolamento social, né? Já era desafiador o contexto da educação no campo, né? E com o isolamento social, com a suspensão das aulas, como é que está esse cenário hoje dentro do Distrito Federal, das aulas, na questão da educação do campo? O senhor pode trazer um panorama atual de como é que está se dando? Sim. Vou trazer só um pouco do contexto da educação do campo no Distrito Federal, que nós temos 79 escolas do campo no Distrito Federal. Das 79 escolas, pelo censo de 2019, nós temos aproximadamente 22 mil estudantes e aproximadamente 2.200 funcionários do magistério que trabalham nas escolas do campo. Trazendo a realidade nossa da escola que eu trabalho, no dia 12 de março, que foi o dia do decreto, a gente estava realizando um trabalho na escola, junto com a comunidade do assentamento Contagem e as fazendas circunvizinhas, que é uma pesquisa, né, sobre a história da comunidade a partir do tema água. Então, a partir do tema água, do complexo de estudos água, a gente estava fazendo uma pesquisa na comunidade e nesse momento, dia 12, a gente estava sem alunos, a gente estava só com os professores e os funcionários da escola. A gente estava fazendo um inventário histórico, cultural, social e ambiental da escola, uma pesquisa etnográfica, né? E nisso, dia 13, para os alunos voltarem. E quando foi nesse momento, o governador Ibanez Rocha decretou o decreto de suspensão das aulas. Então a gente foi pego de surpresa, né? Que a gente estava iniciando esse trabalho, um ano letivo, e de uma hora para outra a gente se viu sem os alunos, né? E no outro dia a gente não teria alunos, não teria mais essa interação com os nossos estudantes. Então foi uma surpresa para a gente, alguns sentimentos, né, de ansiedade, de medo, de receio, né, dos professores que a gente está acompanhando nesses 4 meses, né, que a gente está trabalhando desde o dia 12 de março até o 12 agora de julho, completa 4 meses, né? Então a gente está nessa ansiedade, né, de como fazer essa interação com os estudantes. Mudou muito, né? A gente, desde a formação da gente, que a gente não tem o contato com as tecnologias, né, de comunicação, por exemplo, aulas, né, plataforma Google, gravar videoaulas. Então, foi uma surpresa para a gente. E nesse momento agora nós estamos se aproximando dos alunos através de atividades impressas e grupo de WhatsApp, né? Então a gente está fazendo esse trabalho, né, de se aproximar dos alunos para passar o conteúdo. Mas a gente sabe que nesse momento agora a gente fica, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre como é essa realidade nossa do não acesso à internet, às outras tecnologias, o que está afetando o nosso dia a dia. Então esse é o primeiro contexto, né, que a gente foi pego de surpresa e estamos ainda aprendendo ainda com essa nova realidade. Obrigada, professor. Professora Sanete, eu queria que a senhora também trouxesse um pouco desses desafios, né, que nós temos hoje diante desse cenário, tanto para os educadores quanto para os educandos, para se adequarem a esse novo cenário. A gente tem uma diferença aí, né, uma desigualdade de acesso à internet. Eu não sei se isso é um projeto viável para o campo, inclusive, né? Tem se discutido isso? Porque a suspensão das aulas na cidade, os alunos estão colocando a possibilidade de acompanhar através da internet, mas a diferença no campo, a realidade é outra, né, professora? Então, essas diferenças sociais, elas se mostram mais agora, e como é isso ainda mais latente com a educação do campo? Assim, eu queria que a senhora trouxesse um pouco desse contexto específico, né? De como dar o acesso à educação para essas comunidades. Beatriz, você colocou muito bem. É um contexto específico. Com a pandemia, a questão das desigualdades, elas se acirraram.
Eu não vou entrar nesses detalhes, porque a gente já tem um acúmulo, um certo acúmulo. Nesses 4 meses, a gente intensificou, né, a sociedade, o parte da sociedade, os movimentos, os sindicatos. Houve uma intensificação dessa discussão das desigualdades, né, que a pandemia só veio evidenciar, mostrar mais as profundas desigualdades e os conflitos existentes na nossa sociedade, de toda ordem. Então, para a educação do campo, e se tratando assim, dos territórios de nossa atuação especialmente, mas em todo o território nacional, a gente tem discutido, através da TV FONEC, que eu vou indicar algumas lives que tem lá, a gente tem discutido essa questão, sim, como que nós vamos caminhar para atender os nossos estudantes da licenciatura e a ligação desses estudantes com a educação básica. Não só porque eles são da comunidade, porque eles têm estágio, mas porque eles fazem parte do conjunto da sociedade. Então, como é que a universidade, por exemplo, vem discutindo? Então, a universidade vem discutindo formas de aproximação, de integração, de penetração dessas comunidades. Então, o nosso grande desafio é como essas tecnologias vão chegar até essas comunidades, sabendo que a questão principal não é se ele tem acesso à internet ou não, mas é muito mais ampla do que a questão a questão dos instrumentos, enfim, é uma questão muito maior, né, da forma como a gente quer chegar, quer atingir, quer chegar lá, quer levar os programas. E a gente vê também com muito cuidado essa questão das escolas básicas. Eu vou falar especificamente das escolas de Goiás, onde está a nossa maior atuação, dessa questão, desse atendimento precário, vamos chamar assim, e como que a gente, como universidade, que está formando professores para o campo, como é que a gente pode contribuir nessa questão? Então, a gente vem discutindo isso através do Fórum Nacional de Educação do Campo, que é o FONEC, através do Fórum de Educação do Campo do DF, que é o FECampo, né? E também no Fórum de Educação do DF. Agora, é uma sociedade, é um momento de grandes desafios, porque essa pandemia, além de mostrar e evidenciar a profundidade das desigualdades, ela acabou moldando a nossa vida. Então, mudou nossas rotinas, nossos hábitos. Agora, na educação, será que a gente está conseguindo visualizar isso? Essa é a pergunta que nós nos temos feito. Lá na licenciatura em Educação do Campo, a gente se reúne especificamente para discutir as questões da licenciatura, de se a gente vai adotar um trabalho remoto, se não vai, como é que a gente vai lidar com esse momento, mas é um momento que exige bastante cuidado. A gente tem que ter um cuidado que é o de não querer ir com tanta gana, com tanta pressa e fazer a coisa muito rápida para atender um calendário e acabar fazendo mais do mesmo com uma ferramenta tecnológica. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Como é que nós vamos usar a tecnologia a favor da emancipação humana, vamos dizer assim? É o nosso grande projeto. A educação do campo, ela tem essa perspectiva, ela trabalha na perspectiva da emancipação humana, de uma sociedade solidária, sustentável, amorosamente solidária, amorosamente sustentável. Agora que eu me lembro do Papa Francisco e do Leonardo Boff, quando eles trazem a ecologia integral, né? Não adianta você falar só numa sociedade sustentável, no modelo de desenvolvimento, mas que modelo é esse? Então, a educação do campo, ela se pergunta sempre, que educação e que campo? Sabendo que a gente precisa também pensar a integração campo e cidade, mesmo porque a gente tem estudantes da cidade, mas não é só por isso, é porque a gente acredita num projeto integrado de desenvolvimento, em que o campo e a cidade trabalham juntos, o campo e a cidade fazem suas lutas conjuntas.
Não sei se ainda tem mais tempo, mas se deixar, eu vou falando mais, então, se tem outra oportunidade. Professor Tião Honório entrou conosco? Tá ouvindo a gente, professor? Estamos sem áudio. Não estamos tendo retorno do seu áudio, professor. Bom, vamos tentando conectar, mas eu vou seguir com as perguntas. Tenho perguntas para você, viu, professor Tião? Então, quando a gente conseguir conectar, eu vou direcionar algumas perguntas para você. Mas vamos lá. Professor Sérgio, eu queria que você contasse para a gente quais que são as recomendações e orientações, né, por parte da Secretaria aí, do Distrito Federal, que está dando para os professores, para os educandos, no contexto da educação do campo. Está tendo alguma recomendação específica para o ensino na educação do campo? Sobre a relação às orientações, né, a gente teve primeiramente um curso de formação pela EAP, né, de como trabalhar com as ferramentas tecnológicas, né, que foram 3 cursos para todos os professores da rede, e nesse momento também a gente fez um plano de ação para escolas do campo, né, a gente da escola do campo, na nossa realidade, nós fizemos um plano de ação de como poderíamos estar atuando. Fizemos também um questionário diagnóstico com as famílias, né? Nossa escola atende anos de educação infantil até 5º ano dos anos iniciais, né? Nós trabalhamos com alunos do assentamento da Contagem, depois fazendas circunvizinhas e também áreas urbanas da Fercal. Então a gente tem esse público, né? E nesse público a gente fez um diagnóstico e a gente sondou com 128 famílias, né, 128 responsáveis de estudantes, e nós chegamos à conclusão do acesso à internet, né, que vou passar os dados aqui. Por exemplo, do acesso à internet, 75% das famílias têm acesso à internet, tudo bem. Mas como é esse acesso da internet? 60% são de dados móveis de celular, então, basicamente, são dados móveis para o WhatsApp, né? Então, para baixar vídeo, como as orientações das teleaulas, das aulas online, ficava dificultoso para a gente, né? Com dificuldade para a gente fazer essa interação. Outra pergunta que a gente fez, se ficaria melhor para as famílias se fosse aulas virtuais ou aulas com atividades impressas. Está me ouvindo? Voltou, né? Sim, estamos ouvindo. Então, o que é que ficaria melhor para a família, né? Seria aulas virtuais ou atividades impressas. Então, as famílias colocaram 80% seriam atividades impressas. Então, eu imagino que 20% apenas poderiam acompanhar as aulas virtuais, né? Quais as condições de imprimir as atividades? Quem teria condições de imprimir as atividades, né? Se a gente mandasse pela plataforma? Apenas 34% das famílias, dos estudantes, teriam condições de imprimir as atividades. Lembrando que uma folha para ser impressa, né, em média de R$2. Imagine se a gente mandar uma atividade de 10 páginas ou 30 páginas para os estudantes, né, nesse período de um mês, por exemplo. Quanto iria gastar, né, para as famílias de baixa renda, né? E, por último, nós decidimos na escola que nós, além da plataforma, a gente está usando atividades impressas. Então, nós estamos entregando as atividades para os pais fazem atividades com os estudantes e depois mandam pelo grupo de WhatsApp, que é outra comunicação entre a gente. Então, as orientações que nós estão sendo essas, né? Mas sabemos que a gente não atende todos os estudantes, né? Que a gente tem a dificuldade dessa interação, como a professora Rosanete colocou, a educação do campo tem pela essência o diálogo, o trabalho coletivo, a presença, né, o contato. Então fica difícil de fazer esse trabalho à distância, esse trabalho coletivo, essa interação no processo de ensino e aprendizagem com os estudantes. Então, resumindo, as nossas orientações, nós temos as orientações da Secretaria de Educação, porém entendemos os limites que existem nas escolas do campo, principalmente. Certo, professor, muito obrigada. Professor Tião, está escutando a gente? Tião Honório?
Estamos sem áudio ainda. Vamos seguir. Bom, professora Zanetti, a gente quer saber um pouco, assim, a educação no campo, ela já sofria ameaças, né, assim, dentro de uma perspectiva de política antes mesmo da pandemia, né, e vários movimentos, fóruns, coletivos lutam pela política de educação no campo, assim. Com a pandemia, essa pauta ficou mais frágil? Como é que os movimentos estão se articulando nesse momento para entrar em defesa desse modelo de educação? Então, é bom responder essa pergunta. Dá até uma certa emoção, porque a pandemia ela não tirou nossas forças e não deve tirar a força de ninguém. Como você disse, as questões já existiam, os problemas, os desafios, eles só se agravaram, né? As desigualdades vêm se agravando no campo e na cidade, por isso que eu falo de uma luta conjunta, campo e cidade, né? Então, o que a gente faz? Quais são os diálogos que nós estabelecemos? Então, primeiro, a gente busca uma aproximação com as comunidades, com os estudantes. Nós estamos criando assim, alguns programas dentro da licenciatura em Educação do Campo. Eu digo nós, que eu vou falar especificamente das outras, eu não posso falar em nome delas, mas posso dizer o que elas fazem. Uma boa parte das universidades, dos cursos em Educação do Campo, acho que todos eles, na verdade, todos eles, estão buscando essa aproximação com as comunidades, com os estudantes, com as famílias, criando programas de pesquisas, né? Instrumentos de pesquisa para saber como eles estão vivendo, se a pandemia chegou lá, se não chegou, se tem infectado, se tem morte, se tem, enfim. Essa é uma coisa, e nós aqui na LEDOC construímos algo nesse sentido, instrumento de busca, instrumento de fazer contato com alguns municípios diariamente para acompanhar a situação, se o pessoal está conseguindo fazer isolamento, se não está. E aí a gente não vai entrar nessa discussão das condições precárias ou da inexistência de condições como saneamento básico, que a gente já sabe disso, né? Mas a gente pode dizer que isso está mais evidente agora. Então, na LEDOC aqui de Planaltina, então foi criado uma rádio chamada Voz do Campo, a gente chama de rádio, né? Que é um instrumento que chega até os estudantes, pelo menos até uma boa parte, mas a gente quer chegar a 100%. Por enquanto, são depoimentos, conversas, diálogos a respeito dessas temáticas todas que envolvem o campo, que envolvem as situações sociopolíticas e econômicas que o nosso país está atravessando e ligados à forma de vida no campo. Então, tem o Voz do Campo, é só acessar lá na internet, está bem interessante, que cada semana, a cada 15 dias, vem um estudante, um grupo de estudantes, professores, convidados, né, para falarem sobre temas que têm ligação com o campo, com a pandemia, com essa situação política desastrosa, irresponsável, genocida que a gente está vivendo, né? Essa é uma questão. A TV FONEC, que já vinha sendo pensada, e com a pandemia acelerou mais a criação da TV FONEC. É só acessar lá no YouTube, TV FONEC, tem programas maravilhosos. Eu até vou sugerir o programa do professor Luiz Carlos Freitas, não me lembro agora exatamente a data, é toda quinta às 19 horas da TV FONEC. Então, Luiz Carlos Freitas, que muitos já conhecem, né? Ele tem um blog, ele trabalha avaliação, e ele fez esse diálogo online, que estão chamando aí de live, né? Então, ele fez esse diálogo na TV FONEC, está muito bonito, muito bem fundamentado, como é próprio do professor Luiz Carlos Freitas, né? E outros, enfim, a respeito dessa questão da educação do campo, a pandemia e as tecnologias. O título é Educação à Distância e Educação do Campo.
Então, eu aconselho que quem ainda não viu, sugiro, né, proponho que veja lá. Então, quer dizer, os fóruns têm se reunido e buscando propostas, né, tem até uma recomendação do FONEC a respeito daquele parecer do Conselho Nacional de Educação, que diz que as aulas remotas podem ser convertidas em dia letivo, que a gente sabe que não pode, que não deve, que ninguém vai fazer isso, né? Mas esse conselho... Então, o FONEC fez uma nota, soltou no Brasil inteiro, para a gente ter os cuidados necessários em relação a esse parecer do Conselho. E o Conselho, ele traz também, quando ele diz assim que os municípios, os estados são responsáveis para elaborar uma proposta, né, de dia letivo, de ano letivo e tal. Então, ali a gente tem um espaço muito grande e muito bom para entrar com nossas propostas e obrigar o poder público, os municípios, os estados, a a construírem junto com a sociedade, junto com as filhas, junto com as mães, os pais, os estudantes, os professores, um projeto próprio. Então, acho que o grande desafio nosso é esse. A luta nossa é diuturna, a gente não tem sossego. Até eu me lembro muito de uma piada que rodou nas redes sociais do menininho falando assim: ai, meu Deus, estou com medo de ir na geladeira. Usar uma figura aí do menino do cinema, dizendo: estou com medo de ir na cozinha beber água de noite e encontrar uma live de uma reunião. Então, é porque a gente precisa se reunir. Então, quer dizer, o trabalho remoto para os professores, nesse momento, ele é viável, ele é importante. Agora, ele não pode ser uma ferramenta única, a gente não pode se habituar com isso e dizer que isso é a melhor coisa do mundo, que isso é a coisa mais correta. Então, assim, a luta continua nesse sentido. Dessa forma remota, a gente tem conseguido, sim, reunir pessoas, fazer seminários, para fortalecer mesmo, porque se a gente fosse ficar só pensando de como fazer, não, a gente está pensando e agindo ao mesmo tempo. A Universidade de Brasília e outros que a gente tem acompanhado estão também desenvolvendo, além das pesquisas para o combate à Covid, né? Além disso, do combate, os cuidados, enfim, vai desenvolver os processos agora e depois. Muito obrigada, professora. Bom, o programa de hoje, Saber Viver Melhor em Casa, um programa do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, traz o tema Educação em Tempos de Pandemia, Educação do Campo em Debate. Professor Tio Honório, o senhor está ouvindo a gente? Está escutando? Tião, tá difícil, gente. Ao vivo a gente tem esses desafios mesmo, viu? Talvez, professor, se eu conseguir tirar o fone e tentar falar pelo celular, vamos tentando, que a gente quer ouvir também a diretoria do Simpro. Opa, agora sim. Agora sim, Tião. Tá me ouvindo? Agora estamos. Professor Tião, o senhor pode compartilhar com a gente, então, aqui um pouco sobre a importância desse debate que temos hoje aqui no Saber Viver Melhor em Casa, programa do Sindicato dos Professores? Muito está contribuindo. Nem me apresentei, né? Eu sou Tião, sou diretor do Sindicato dos Professores e sou da Secretaria de Cultura. E eu sou um dos diretores que visito a zona rural. Então, eu pego ali desde a Quebrada dos Neves, perto de São Sebastião, e vou até perto de Formosa, que é Jardim Doce. E eu estava ouvindo atentamente o professor Sérgio, como a professora Zanetti, né, das dificuldades. E eles até enfatizam. E para quem mora na cidade com grande dificuldade, né, como um exemplo aqui, né, tentando me comunicar com vocês, imagine no campo, né, o que nós podemos fazer. Porque o campo já tem as suas próprias delimitações, né, as escolas do campo, né, você tem a delimitação do transporte, você tem a questão de material de idade, mesmo a sala de aula, onde você tem alunos que, mesmo a sala frequentam séries diferentes,
problema, que eu acredito que a professora vai falar e o professor também, que é a questão da evasão. E aí a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento que nós estamos vivendo, porque quando não consegue atingir as ferramentas necessárias para poder acompanhar, a evasão acaba sendo necessária. Então, o outro grande problema é o transporte, né? O transporte também, há essa grande dificuldade. Mas então tem que ser mesmo como é que nós vamos fazer nas aulas remotas. Como professora, é uma ferramenta, mas não é o ideal. A gente vai ter que conviver durante um bom tempo com a pandemia e nos adequarmos para poder ajudar os alunos nas escolas de zona rural. Eu devolvo a palavra. Obrigada, professor Tião. Quero aproveitar e fazer aqui alguns comunicados que estão, inclusive, disponíveis no site do Sindicato dos Professores, que é o www.simprodf.org.br. Lá você encontra muitas informações sobre a luta dos professores e professoras do Distrito Federal. Acessem, muito conteúdo lá. Alguns destaques, né? No dia 3 de agosto vai acontecer posse de 821 professores, né? Outra novidade aí, que a ação do Simpro-DF garante a suspensão de aulas, do retorno, né, às aulas presenciais. E também, outra notícia é que há uma mobilização virtual que pressiona os parlamentares para a votação da Fundeb, né, que vai ocorrer na próxima semana. Então, as demais notícias você acompanha no site do simprodf.org.br. Professor Tião, mais alguma informação do Simpro para a gente compartilhar com nossos telespectadores aqui? Ou está contemplado? Você lembrou, né, da questão do Fundeb, que inclusive é muito importante para a questão dos estados e municípios. É bom que se vote logo, ajudaria e muito. A um outro projeto da Câmara Legislativa também que esteve em votação e que aí o governador acabou vendo a questão dos aposentados, e aí a gente tem que novamente tentar negociar para que os deputados possam derrubar o veto do governador. Infelizmente, o que acontece muito, né, e a sociedade brasileira, e a Distrito Federal também sabe, é que esse momento de pandemia os aproveitam para tirar direito da classe trabalhadora. E o que a gente observa é que tanto no campo nacional como no campo local aqui no estado, a maldade ela prevalece, e aí os governantes, em nome de uma melhoria, de uma reforma, começa a fazer com que haja mudança na legislação, tirar direitos da classe trabalhadora. Mas, como você bem colocou, o sindicato é isso mesmo. O sindicato faz essa luta e vamos continuar lutando e, claro, chamando a categoria quando necessária para que nós possamos fazer uma retirada de direitos. Obrigada, professor Tião. Quero fazer uma pergunta para o professor Sérgio agora, que é da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Professor, muito se fala da educação à distância, né? E isso é um projeto possível, cabível na educação do campo? Beatriz, como a professora Alzanete colocou na live que teve da TV Fonec com o professor Luiz Carlos de Freitas, foi colocado esse tema, né? Educação à distância em tempos de pandemia, né? E para nós da educação do campo, nós acreditamos que a educação à distância não pode ser cogitado na educação do campo. A educação à distância não vai ter essa interação, o trabalho coletivo, a mediação, né, face a face, presente dos professores com os educandos e a comunidade escolar. Oi, tá me ouvindo? Sim. Sim. Então, a educação à distância, você vai perder, né, essa interação dos estudantes, dos professores e a comunidade escolar. Então, a gente
luta veementemente para não ter educação à distância. Não somos contra as tecnologias, é bem isso, né? Somos das tecnologias, mas para ser usadas presencial, com o trabalho com os estudantes, com o trabalho com a comunidade camponesa, com a comunidade urbana também, porque nós atendemos tanto estudantes do campo como estudantes das áreas urbanas, né? Só para a gente fazer um relato aqui, são agricultores familiares, acampados e assentados da reforma agrária, são caseiros das chácaras, são caseiros das fazendas, são os agricultores familiares, então, e estudantes também das áreas urbanas. Então, para ter essa educação à distância, como coloquem, né, a plataforma Google e outras situações, mesmo com a internet sendo, que eles vão dizer assim para a gente, né, o governo vai dizer assim, os governantes vão dizer, não tem acesso à internet, então vamos financiar a educação com as empresas multinacionais de comunicação. Então, você está financiando e a gente vai perder a identidade da educação do campo. A essência da educação do campo, que é através da interação com a comunidade, é o trabalho coletivo, com todos presentes ali. Então, nós acreditamos que esse projeto da educação à distância não é viável para a educação do campo. Pelas informações. Bom, vamos lá, professora Zanetti, olha esse contexto. Estamos sem ministro da Educação, nesse momento que está sendo exigido, né, tanto dos professores, dos alunos, para se adequarem nesse momento desafiador, né, para seguir com o processo de aprendizado. Como essa falta de ministro da Educação está afetando hoje essa articulação na educação? Essa falta de comando, né? Aliás, só tem um comando no país, que é o comando da morte. Matar a gente o máximo possível, né? Esse é o comando central hoje do nosso país. Mas, assim, eu acho muito grave o ministro da Saúde, ser o ministro da Educação, um país sem outros ministros, porque a gente tem outros ministérios aí, que os ministros estão à frente, mas eles não são ministros, eles estão ali para defender o projeto da morte, não aquela pasta, em função e benefício das pessoas. Então, realmente é um contexto bastante preocupante, grave, né? Agora, é intencional, a gente sabe, né, que não é uma bobagem o presidente ou o governo deixar o ministério assim sem ministro, e a gente tem que estar muito atento a essa intencionalidade deles e investir cada vez mais em fortalecer o nosso projeto de luta. Nós temos que intensificar a luta. A luta é virtual e a gente tem que descobrir. Eu penso que a gente tem feito, nós como população, como organizações, como movimentos de esquerda, nós como sindicatos, a gente tem conseguido grandes avanços, a gente não para, como eu disse na pergunta anterior, porque a luta é diuturna, mas é isso. Então, a gente não tendo um ministro, fica mais difícil, porque se antes a gente recorria e tinha problemas, agora a gente vai recorrer a quem, né? Quer dizer, o que a gente vai buscar no ministério? Então, eu penso que a gente tem que se juntar, exigir imediatamente que se coloque o ministro, nós temos que unir nossas forças. E o que mais você perguntou sobre o ministro, né? Mas eu queria dizer o seguinte, como a gente defende o projeto de vida, defende o projeto de morte, então a gente está nessa dualidade, nessa luta de fazer vencer, fazer triunfar o projeto de vida. E esse projeto de vida, ele também vai passar, foi muito bem explanada essa questão aí pelo Sérgio, sobre a questão da EAD, né, que ele não cabe na educação brasileira, mesmo porque, e ele colocou muito bem, mesmo porque ela vai atender ao capital, porque as plataformas são as plataformas de capital. Até que um dia eles acham, não, a gente não está mais ganhando dinheiro com isso, então vamos largar. Então, não tem um projeto pensando nas pessoas. Quer dizer, a gente até desconfia dessa correria, dessa pressão, desse negócio de querer voltar, sem a gente ter um tempo de conversar
com as bases, né, de dialogar, de dar voz a quem tem que ter voz, de dar vez a quem tem que ter vez, de respeitar as identidades, né, quer dizer, as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais, os povos originários, as comunidades ribeirinhas, as comunidades, enfim, do campo e da cidade. Quer dizer, manter esses diálogos. Agora, qual é o órgão central do nosso país, do governo, que vai dar respaldo para tudo isso? Agora, apesar deles, e mesmo eles não dando respaldo, nós vamos nos respaldando entre nós, nos fortalecendo, e vamos construindo essa luta e buscando mostrar para os prefeitos, para os governadores, que a educação não se faz por decreto, você não decreta o retorno de uma aula, não numa pandemia, nem em situação nenhuma, mas numa pandemia especialmente. Então, mostrar para eles, lembrar a eles, se eles não sabem, quem sabe se esquecer, quem não sabe a gente vai mostrar que não se faz isso por decreto. Ou se abre um diálogo com as comunidades, com as famílias, com os professores, com os movimentos sociais, sindicais, enfim, com a sociedade inteira, ou nós teremos um corredor estreito aí por onde vai passar a boiada. Obrigada, professora, pelas informações. Não sei se entendeu, mas Sim. Eu me empolgo demais e já quero ir para a rua, já estou aqui doidinha porque não estou na rua. Aqui é um espaço para a gente mostrar essas pautas, né, de interesse dos professores, apresentar a importância dessas pautas para os pais, para os alunos, né, e mostrar que tem muita luta, sim. Os professores têm história de luta, estão resistindo, estão se reinventando dentro desse momento. Então, é muito importante a gente estar levando essas informações para o público através aqui da TV comunitária. Beatriz, desculpa. E eu acho que é muito importante a gente realmente manter esse diálogo, a gente insistir muito nessa pauta do diálogo com todo mundo, sabe? Sim. Certo. É um assunto de interesse público, né? Educação, de fato, com a pandemia a gente vê o abismo, né? Que o abismo social mostra, e o nosso projeto para reverter isso certamente é educação, né? Então, mais do que nunca, a educação se mostra uma pauta de extrema importância, prioritária, né? Que todos têm que se envolver, todos são convidados a lutar por essa bandeira. Ela é transversal. Ela é de todo o povo brasileiro. Então, assim, inclusive, professora Zanetti, deixaram comentários aqui no Facebook, falando, grande militante, professora Zanetti, histórias de luta. Então, parabéns aí aos professores que estão, né, resistindo, lutando, porque não é fácil, né? E principalmente nesse momento onde a gente não tem ministro da educação, não temos amparo, os professores não têm esse comando, né? Então já era desafiador, o momento é mais desafiador ainda. E eu queria passar a palavra para o professor Tião, inclusive, para ele trazer um pouco, né? O Simpro teve a vitória aí do adiamento do retorno das aulas presenciais, essa representação sindical que representa a luta dos professores, né, aqui no Distrito Federal. Então, professor Tião, comenta para a gente sobre esse adiamento e o posicionamento do Simpro, né? Reforçar o posicionamento do Simpro em relação ao retorno às aulas. Professor Tião, a gente não está escutando você. Ativar o áudio, por gentileza. Acho que tem que ativar o áudio aí. Isso. Perfeito. Agora estamos ouvindo. Está ouvindo agora? Então. Sim. Eu diria que as falas vão se encontrando, né? Os professores que me antecederam percebam que não é o decreto que vai determinar quando é que volta e quando não volta. Eu acho que a própria doença ela que vai dizer, porque a gente não tem noção. O pico seria em maio, o pico seria em junho, o pico seria
em agosto. Então não adianta dizer que vai ser em tal dia. Primeiro é que nós temos que tomar as devidas precauções, não podemos deixar que os professores voltem, os alunos voltem, né, para as escolas sem tudo aquilo que é necessário para cuidar da sua própria saúde. E nós sensibilizamos o governo, né? Nós conversamos com o governador, e nessa conversa com o governador nós notamos das nossas preocupações com esse retorno que foi marcado para o dia, e conseguimos convencê-lo, né, para que não retorno agora de imediato, né? O que vai terminar a nossa volta seria a queda, né, da própria doença. No momento que está aumentando o número de infectados e o número de doentes, não é esse o momento que nós temos que voltar, muito pelo contrário. Esse é o momento que nós temos que ficar em casa, nós temos que acompanhar o que diz a Organização Mundial de Saúde e buscar maneiras para que possamos tanto ajudar os alunos como a nós mesmos. Então foi uma grande vitória, né? Espero que, como o governador é um governador que vai e volta, e não seja orientado a seguir pelo esse caminho, né? Que seja o caminho do diálogo, que as coisas no seu devido tempo, não agora. Hoje o programa Saber Viver em Casa traz debate sobre educação do campo. Bom, e a gente está caminhando já para o final do programa, trouxemos aqui muitas informações. Esse programa fica disponível nas redes sociais, no Facebook do Simpro DF e da TV Comunitária. Você pode reassistir, compartilhar, né, com outras pessoas e levar esse tema importante da educação do campo, tema da educação, um assunto tão relevante aqui para a população brasileira. E eu queria chamar para fazermos as considerações finais do programa de hoje, começando o professor Sérgio. Por gentileza, deixe sua mensagem final para os nossos telespectadores. Obrigado, Beatriz. Desde já queria agradecer novamente o Simpro pela essa oportunidade de debatermos a educação do campo no Distrito Federal e nacional, com os nossos limites, com os nossos desafios e com as nossas potencialidades também, né? Nesse momento de pandemia, né? De como nós estamos enfrentando esses momentos, né? Não é fácil, é um momento complicado, um momento de aprendizagem também para a gente, de como a gente pode estar passando desse momento, né? Então, trazendo um pouco só para terminar aqui, como eu sou professor de anos iniciais, que é a nossa realidade maior do Distrito Federal das escolas do campo, eu vou trazer um pequeno poema, um trecho de um poema que eu trabalhei antes, chamado Tempo Estranho. Eu fiz esse poema e passei para eles, eu termino assim: queridos e queridas integrantes do coletivo da Escola Classe Sonhem, estamos distantes para nos proteger do vírus. Estamos unidos para combater o vírus. Estamos distantes e unidos para o nosso bem. E no dia que aquelas gentes anunciar fim da pandemia, é nesse dia, com uma alegria sem fim, iremos nos abraçar, da rua até na escola. Iremos brincar de pega-pega e de bola. E nesse dia iremos cantar a melodia. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Obrigado e saudações camponesas a todos. Obrigada, professor Sérgio, pelo poema. Certamente em breve nós vamos poder nos conhecer presencialmente, abraçar, retomar esse processo físico presencial, mas por enquanto não se esqueçam, fiquem em casa, quem puder fique em casa, né? Tomem as recomendações dos cuidados, né? Nesse momento que estamos vivendo de pandemia, é bem importante a gente cuidar de si e cuidar de todo mundo também. Então fica aí a mensagem para a gente se cuidar nesse momento, né? E professora Ossanete, por gentileza, deixe as suas considerações finais do nosso programa de hoje. Primeiro, lindo poema, viu, Sérgio? Obrigada pela oportunidade de ouvir coisa tão bonita, né? Dá uma saudade, não dá? É a primeira vez que eu saí de casa, eu fiquei, acho que quase um mês, aí tive que sair para fazer uma vacina, eu moro perto de uma escola pública,
Quando eu passei, que eu vi aquilo fechado, gente, eu chorei. Me deu uma tristeza, uma saudade, mas enfim, o que a gente tem que ter é esperança, né? Eu gosto muito de falar da esperança, do verbo esperançar, como fala Paulo Freire, né? Desse sujeito histórico que busca, que se move, que pensa, que cria, que recria e que não para. E a esperança também que o Papa Francisco coloca, né? Dessa luta constante. Então, quero agradecer ao Simpro, eu acompanho sempre as coisas do Simpro, eu não sou do sindicato, mas eu tenho uma ligação grande com o Simpro, questões históricas que não vou dizer aqui agora para ganhar o tempo em outras palavras. Mas é isso. Então, estou aqui apoiando as lutas do Simpro, eu e muita gente, boa parte da educação do campo que está aqui atuando no DF, no entorno, apoia, é parceiro do Simpro, né? Nós somos parceiros. E sou grata pelo convite, grata ao Simpro, grata a vocês, a cada um de vocês, grata por estar aqui com o Sérgio, viu, Sérgio? Estar aqui com você, mais uma vez a gente junto em alguma atividade, né? E quero dizer o seguinte, que a gente não pode perder a esperança, que é isso que nos move, e manter o nosso projeto original, que é o projeto da transformação social na perspectiva da emancipação humana. Né? Enquanto esse governo, com sua camarilha toda, pratica uma verdadeira pilhagem no nosso país, que é mais do que roupa, é mais do que crime, é uma pilhagem sem tamanho. Então, enquanto ele faz isso, a gente vai lutando para fazer triunfar o nosso projeto na perspectiva da emancipação humana. Então é isso, sou muito grata, gostei muito da sua mediação, viu, Beatriz? Obrigada também, é um prazer. Acho que eu já conheço o Tião assim, da mídia, de algum lugar, mas conversando agora é a primeira vez. E é isso, a gente está aqui às ordens e obrigada. Gratidão. A gente que agradece, professora Sanete, obrigada pelas palavras. Bom, vou professar a palavra final para o professor Tião Honório, diretor do Simpro, para encerrar nosso programa de hoje. Caminhamos aí para o final. Professor Tião, por gentileza, deixe a sua mensagem final. Eu também agradeço, né, a oportunidade de estar falando com vocês. É sempre bom, assim, né, escutar, né, para que a gente possa formar nossas ideias, mas que eu não deixaria para os professores, as professoras, orientadores e orientadoras, né, bem como a sociedade de Brasília e do Brasil, é que fiquem em casa. Esse é o momento de nós ficarmos em casa. Nós não podemos cair nesse falso... essa maneira que estão colocando, dizendo que está resolvido, que vai resolver. Não, nós temos que ficar em casa. E mais do que isso, os professores sabem que o nosso sindicato, o Simpro, tem uma história de luta no Distrito Federal. Nós temos um patrimônio político muito grande. Então tenham paciência e confiem nas lideranças, na diretoria. Eu sei que muita gente está agoniada, né, querendo ir para a rua, querendo ver, tendo fazer movimento de massa nesse momento. Nós que estamos, enquanto diretoria, indo para a rua, a gente está indo porque é necessário, mas também não gostaríamos de estar, não. Ninguém quer se expor, ninguém quer morrer. Então, por isso, ter paciência, nós vamos usar as armas que nós temos, nós sabemos que o momento de voltar vai chegar, né, mas não vai ser por decreto que ele vai chegar, né, nós vamos ver as autoridades inspiradas na questão da saúde, e tenham paciência e acredite na força da classe trabalhadora, porque nós vamos vencer a pandemia e vamos vencer esses que agora nos atacam também. Muito obrigado. Então, quero agradecer a presença dos professores hoje no nosso debate sobre educação no campo. O programa fica disponível no Facebook da TV Comunitária e do Simpro DF. E é isso. Até o próximo programa aqui na TV Comunitária.